Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento. E hoje o estudo do Evangelho vai ser sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? E eu vou ler aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados
vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Mateus, capítulo 5, e em Lucas. É difícil aceitarmos, né, que precisamos sofrer para ser feliz. Todas as vicissitudes dessa vida, ela tem uma causa, né? E se Deus é justo, essa causa é justa, né? E mesmo assim, nós temos dificuldades, né? De aceitar as aflições. Essas aflições, elas têm duas origens, né? Uma, ela tem origem na causa, na vida presente. Ela tem a causa na vida presente, né? Outras, fora desta vida, né? Na vida presente, nós podemos citar as nossas imprevidências, o nosso orgulho, né? O nosso mau comportamento, entre muitas outras, né? Que conhecemos, que sabemos que olhando para nós vamos encontrá-las, né? E aí a gente se pergunta, a quem devemos essas aflições? A nós mesmos, né? Somos os autores de nossos flagelos, né? Somos os autores de nossas aflições, né? É difícil aceitarmos, né, os nossos erros. Sempre é fácil olhar o outro, o erro de outrem, né? Mas o nosso, a gente busca nos outros, mas essas aflições, elas se encontram em nós, né? E porque a gente não aceita que erra, né? E quando o homem não crê na pluralidade dos mundos, né? Não crê na vida futura, na reencarnação, né? Fica mais difícil para aceitar, né? E entender a bem-aventurança das aflições, né? Porque para as pessoas que acreditam só nesse momento, só nessa vida que estamos, né, vivendo, a vida ela se encerra no túmulo. Então não existe algum incentivo, né? Não existe nada que faça impulsioná-lo à mudança, né? Para nós, os espíritas, que acreditamos que a vida continua após o túmulo, né? Que sabemos pelos estudos que estamos em constante evolução, né? Que temos que progredir espiritualmente, né? Que a Terra é uma passagem, esse momento, né? Ele não se encerra, ele continua, né? E também a gente tenta entender essas aflições quando elas acontecem conosco, mas não é fácil, né? Não é fácil a gente aceitar essas aflições sem reclamações, né? Sempre reclamamos,
né? Mesmo sabendo da vida futura, né? Sempre sabemos que existem as compensações na vida futura, como disse Jesus. E aí, pensando na nossa vida presente, na nossa rotina, né? Quantas aflições nós passamos, né? E às vezes nós não percebemos essas aflições, né? Por exemplo, quando estamos no trânsito, né? E perdemos a paciência, alguém nos dá uma fechada, né? Quando perdemos a hora e saímos atropelados, esquecemos documentos, esquecemos carteira, etc., né? Quantas aflições estamos vivendo, porque isso causa-nos as aflições, né? Nos dá uma descompensação, né? Dos nossos centros de força, né? E isso somos nós que provocamos agora, né? Ela não vem de outra fonte, né? A não ser das nossas atitudes, entendeu? Outra causa é fora desta vida, né? Que são coisas que não se explicam aqui, né? Que são os flagelos naturais, são as doenças de nascença, são as deformidades, né? São as crianças que morrem em tenra idade, né? Como vemos no Evangelho, né? Tudo isso são consequências da nossa própria falta, né? Dos nossos próprios erros, né? Então, quando nós falamos da dor, né? A dor é necessária, nós vemos que nós causamos a dor, né? Vou dar mais um exemplo para ver se entendemos um pouco mais, acrescento um pouco mais, né? Eu tenho um filho e eu vou levá-lo ao médico. Aí eu chego no médico, eu sei que o meu filho, ele tem medo de injeção, ele tem medo só de ver aquela roupa branca, né? E nos hospitais, né? Então, eu sei que ele vai precisar tomar injeção, que vai doer, né? E ele chega perto de mim e fala assim: mãe, me proteja, né? E começa a chorar, né? E aí a gente fala assim: ó, segura em mim, né? Segura em mim. E aí o enfermeiro vem, aplica a injeção e pronto. Fez procedimento, né? Mas nós não pudemos deixar dele passar por esse procedimento, por essa dor, né? Nós o ajudamos, estando ao lado dele, né? Porque foi o melhor para ele. Ele precisaria passar por esse momento, né? E nós, principalmente como pais, né? A gente quer proteger os filhos. Então, é uma maneira de a gente ver como a dor, ela é necessária. É necessária por quê? Porque é um crescimento, é um progresso, né? E ela sendo um progresso, ela é um progresso não só material, né? Ela é um progresso espiritual, né? Que nos prepara para uma vida melhor, né? O que nós não podemos ter junto com a dor, que é o desespero, né? E o desespero é a falta de fé, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar a dor ou como um remédio que necessitamos,
Por que que nós precisamos? Porque nós precisamos curar as nossas feridas, né? E não são feridas fáceis de serem curadas. Elas demoram um pouco, né? E isso exige de nossa parte que não fiquemos na inércia, no comodismo, né? Nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte, passar bem, né? Por ela. Tem aquela passagem que Chico Xavier conta, né? Que ele estava no avião e o avião começou a ter tribulação e ele ficou desesperado porque estava todo mundo desesperado, né? Aí o Emmanuel perguntou para ele, por quê, né? Porque eu vou morrer. E daí? Morra com dignidade, né? O Emmanuel fala para ele, né? Então, nós não precisamos fazer estardalhaços diante da nossa dor, né? Nós precisamos ter fé, né? Fé em Deus, né? E assim, lógico, esses exemplos a gente pode colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Nas nossas vivências, naquilo que faz parte da nossa rotina, né? E aí talvez a gente consiga aceitar um pouco melhor essa dor, né? E aí a gente pergunta assim, quem que são os aflitos, né? Os aflitos somos nós todos. Todos nós somos aflitos, né? Todos nós precisamos curar as nossas feridas. Precisamos desse remédio, né? Precisamos desse remédio. E temos que ter essa consciência, por quê? Porque sabendo que Deus é justo, então a causa é justa. Embora muitas vezes a gente não consiga visualizá-la, né? E daí a necessidade nossa de fortalecer o espírito através da prece para passar pelas nossas aflições com paciência, com calma, com compreensão, pois só assim nós não sentiremos o desespero, né? Mas a certeza do amor de Deus, né? A certeza que Ele nos aguarda, que Ele nos espera e acredita em nós. Assim, meus irmãos, eu encerro este evangelho e que possamos todos olhar para dentro de nós e buscar a nossa, como é que eu posso dizer? O nosso amparo para o enfrentamento das nossas tribulações na vida. Muita paz a todos. Bem-aventurados os aflitos. Os itens que vamos discorrer para a reflexão têm o título Bem Sofrer e Mal Sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perdas de pessoas amadas, mortos prematuros, e se fosse um homem de bem, teria morrido. Faz parte das instruções dos Espíritos, nos itens 18 a 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse que são bem-aventurados os aflitos, sabia que nada ocorre por acaso e que os motivos das aflições ou têm origem em equívocos de vidas anteriores que precisam ser ajustados, ou
estamos sendo provados para novos compromissos. O general só é promovido se ele for testado no campo de batalha, diz o Evangelho. Se estamos quitando débitos, é o mal e o remédio. Ou seja, aquilo que enxergamos como um mal vai estar nos redimindo. E se estamos sendo provados, certamente teremos um galardão maior logo adiante. Por exemplo, não raro as pessoas se queixam quando são lembradas para dar sugestões e solução a uma dificuldade de um irmão que está passando. E a pessoa é procurada para isso. Às vezes reclama, resmunga, né? Porque todo mundo está sempre ocupado, esquecidos de que foram a luz que aquela pessoa, aquele irmão, vislumbrou no fim do túnel diante da dificuldade. Nada ocorre por acaso. E quando temos fé, sabemos que tudo que o Pai do céu faz é justo. E com certeza tem um motivo para estarmos em tal ou tal situação. O Evangelho nos ensina que grande parte das nossas aflições são provocadas nesta vida, por nós mesmos, pela nossa incúria, pela nossa sede de poder, por querer aparecer, por querer se destacar. Neste momento em que a Terra passa por um período de desencarnes coletivos, face à pandemia do vírus Covid-19, que assola o planeta, temos que estar atentos para colhermos o aprendizado que essa situação se nos apresenta. Todo mal sempre traz alguma lição para nós. Jesus, ao final de suas prédicas, recomendava: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Algumas pessoas não compreendem essa proposta de Jesus, porque todo mundo que tem ouvido ouve, que todo mundo que tem olhos vê. Mas Jesus falava de compreendermos as lições que a vida nos traz e enxergarmos as entrelinhas, o que aquela enfermidade, o que aquela aflição está querendo nos ensinar. Então, estamos passando por uma situação de desencarne coletivo. Certamente é uma peneirada. Aqueles que já cumpriram a sua tarefa por aqui estão sendo chamados de retorno ao plano espiritual, que é a verdadeira vida. O aprendizado que essa situação está nos apresentando é a proposta de Jesus. A felicidade não é deste mundo. É raro uma família que não perdeu um ente querido nessa pandemia, ou algum conhecido, amigo estimado. E Jesus, quando falava que a felicidade não é desse mundo, justamente porque sabia da nossa pequenez em compreender os desígnios do Criador. Nós, com certeza, temos momentos felizes, mas, via de regra, de uma forma egoística. A verdadeira felicidade é promovê-la. A verdadeira felicidade é promover a felicidade, é distribuir, porque a matemática divina é diferente da nossa. A matemática divina nos ensina que é dividindo que a gente soma. E o nosso egoísmo nos faz pensar somente em nós mesmos e faz com que a gente pense em acumular bens, esquecidos de que para onde vamos, só vamos levar as amizades que construímos, os bens que divulgamos. Entre os seres vivos, sobrevivem aqueles que se adaptam. Estamos vivendo tempos de adaptação. No campo material, muitas profissões deixarão de existir ou perderão o protagonismo e outras surgirão. No campo espiritual,
é necessário compreender que trata-se de um planejamento maior, porque dentro de um mesmo lar, com 4 pessoas, por exemplo, 2 contraem o vírus e 2 não contraem. Então, não há outra explicação que não a de que é um aprendizado espiritual também. Muitas famílias estão vivendo a experiência de mortes prematuras no seio familiar. Entretanto, Deus nunca nos desampara e nesse momento é que precisamos desenvolver a solidariedade material, mas com a nossa presença, naturalmente, né? Nossa presença física, junto àqueles que perderam, né? Perderam entre aspas, e também desenvolvermos a nossa solidariedade espiritual, rogando através das nossas preces para que os que nos antecederam na partida ao plano espiritual sejam amparados pelos mentores encarregados do encaminhamento de cada um de nós. Quando a morte vem ceifar a vida de um jovem, costuma se lamentar. E o mesmo ocorre com o desencarne de um benemérito, aquela pessoa boa, né, que todo mundo diz, nossa, era bonzinho, se fosse um malvado não morria. Entretanto, é necessário compreender que enquanto estamos vivos, é porque nossa missão não está terminada nesse planeta. E aqueles que partiram antes de nós, é porque cumpriram sua tarefa entre nós e devemos seguir o seu exemplo. Seja qual for a escola religiosa que a gente frequente, jamais vamos nos acostumar com a ideia da perda de um ente querido. Vamos chorar, né? Vamos prantear o extinto, mas com resignação, para que ele possa, pensando que ele esteja num bom lugar, para que esteja bem. E somente o tempo irá consolar aqueles que o amavam e permitir que retorne às suas vidas normais. Para isso é necessário que estejamos atentos para cooperar com aqueles que precisam suportar as ausências. O Mestre Jesus nos trouxe a lição para que a gente compreenda o futuro. E somente com a vinda da doutrina espírita é que fomos compreender grande parte dos seus ensinamentos. Sobretudo, quando estudamos sobre a reencarnação, compreendemos que tudo está no seu lugar. Nada acontece por acaso. E por isso, complementando o evangelho desta feita, lembramos que o Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe, permita que ao terminar esse período de pandemia, possamos estar mais fraternos, mais espiritualizados e aptos a servir melhor. Seja no que for, quando saímos de nossa casa, estejamos à disposição para servir. Em nosso lar, hoje, através da mídia, constantemente poderemos ser acionados também e devemos estar atentos às necessidades do nosso próximo. Que o Mestre Jesus nos abençoe e permita que estejamos juntos em outras oportunidades. Caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos. Criamos pelas nossas más ações os nossos próprios tormentos, tormentos voluntários. Com a inveja, o ciúme, desejando os bens materiais, os sucessos pessoais do nosso vizinho. Mas os bens-aventurados não são os que cometem essas aflições, por eles criadas, mas são as aflições daqueles que pouco têm e que aparentemente estariam em aflições, mas se contentam em verem os que mais têm e ajudam os que menos têm. Estes são os bens-aventurados. A infelicidade real.
Muitas vezes vemos as nossas misérias presentes como a infelicidade, mas será a infelicidade só para aqueles que não a veem como consequência dos seus atos. Às vezes julgamos como felicidade a fama, a agitação vã, a louca satisfação da vaidade, que se tornam infelicidade na vida futura. E aquelas misérias podem se tornarem felicidade na vida futura. As nossas ações devem ser projetadas e terem consequências para a felicidade futura. A melancolia acontece pelo desgosto do nosso espírito em estar preso a um corpo neste planeta Terra, e sua luta pela libertação, causando-lhe esta espécie de aflição, contra a qual devemos lutar para termos uma vida melhor, que não estará neste mundo de provas e expiações, mas em outras moradas do Senhor. As provas voluntárias têm como finalidade exercitar a inteligência, a paciência, a resignação, suportando os males inevitáveis sem lamentações, mas lutando para combatê-lo. Devemos agravar nossas provas? Sim, quando para ajudar o próximo. É uma caridade. Não, para nós mesmos. É um egoísmo. Não é permitido isolar-nos do mundo para evitar as seduções, pois é diante do desafio, dos erros, que vencemos as nossas provas. Não conhecemos o curso das nossas provas, traçadas por Deus. Portanto, devemos ser tolerantes. Quanto às provas do próximo, não devemos acentuá-las, devemos ajudá-los a vencê-las, com apoio moral, material, conselhos, pois Deus nos colocou em seu caminho para isso, ajudá-lo a vencer, assim como colocou no nosso caminho outros irmãos para nos ajudar. Tudo em face da lei do amor e da caridade. Uma pessoa com a saúde gravemente afetada, em grande sofrimento e sem esperança de recuperação, é permitido colocar-se fim às provas com a eutanásia? Não. Só a Deus é permitido saber o momento do nosso desencarne, pois uma pessoa gravemente adoentada pode se recuperar e um espírito num corpo saudável desencarnar. Cada minuto a mais que aqui ficarmos, podemos resgatar vários erros do passado e avançarmos rumo à felicidade. Não devemos procurar provas de altos riscos com a intenção de abreviar a nossa encarnação, para não parecer suicídio. Essas ações, como dos profissionais da saúde da linha de frente do combate de epidemias, devem ser executadas para salvar vidas e não colocar fim à sua. Não se trata de suicídio quando alguém, sem a intenção de procurar a própria morte, arrisca a sua vida para salvar a do próximo, sabendo que poderá sucumbir. Ao aceitarmos os nossos sofrimentos com resignação, submissão à vontade de Deus e crendo na felicidade futura, contribuímos materialmente com o trabalho, privações e sacrifício, e moralmente com o exemplo para os nossos irmãos e toda a sociedade. Certo também que todas as nossas aflições nos causam dores, que desempenham no mundos inferiores papel relevante para a nossa evolução. Vamos então refletir um pouco sobre a filosofia da dor, trazida por Luís Monteiro de Barros no livro Visão Crítica do Médico Espírita. A dor vem a ser a aplicação da lei de justiça, lei de ação e reação, sobre todo aquele que agir no sentido contrário
a lei do amor. A meta é o amor, a solidariedade com tudo e com todos, no sentido do bem-fazer, de tudo orientar para o caminho verdadeiro da evolução. Assim sendo, todo sofrimento indica que o espírito ou a coletividade agiu contra a essência da vida, o amor. Indica o sofrimento que a ação dificultou a marcha de seus semelhantes, naquele sentido que é o único a assegurar a felicidade permanente. Por isso mesmo, o Mestre Jesus já pontificou: bem-aventurados os que choram. A interpretação errônea dessa afirmativa tem levado muitas criaturas de boa vontade a procurar a dor. Não foi isso que o Mestre ensinou. Ninguém deve procurar a dor, mas sim enfrentá-la quando ela surge no cenário da vida. Toda ascensão é dolorosa e demanda espírito de renúncia em relação ao que vai ser deixado no passado, como coisa já superada. Confiança ou fé poderosa em relação ao objetivo a ser alcançado. E forte espírito de perseverança para que não fique no meio do caminho e para que se capacite do acerto da nova tomada de posição. Saibamos ser práticos e inteligentes face ao fenômeno da dor. Procuremos a sua causa próxima ou longínqua, na certeza de que a encontraremos, e também na certeza de que ela está sempre dentro de nós mesmos. Não culpemos, pois, esse ou aquilo pelo mal que recebemos, pois não é por acaso que isso ou aquilo acontece conosco, e nem foi por acaso que já nascemos desta ou daquela forma, neste ou naquele meio. A injustiça prejudica, a ociosidade furta à sociedade a colaboração e se constitui ônus por se tratar de uma função não realizada, o que dificulta a marcha harmônica da sociedade. O orgulho humilha e desrespeita. A vaidade ofende e desperdiça. A avareza sonega. O egoísmo afasta as partes e rouba a colaboração. A maledicência cria obstáculos e às vezes precipita em abismos. A sensualidade degrada e rebaixa. O ódio destrói. A mentira dificulta e desorienta. Enfim, qualquer mal acaba por provir, de fato, da ausência do amor, da falta desse espírito de colaboração para a realização da evolução. Ferindo, pois, o semelhante, o homem se sentirá ferido. E será assim que, depois de múltiplas experiências nesse sentido, não desejando mais sofrer e sabendo já que sofre porque fez alguém sofrer, passará a agir somente no sentido do bem geral, favorecendo ao mesmo tempo a sua própria evolução e a evolução da sociedade e do meio em que vive. Como Jesus é o símbolo e a expressão máxima do amor na Terra, costumamos dizer que, quando o homem terreno não quer caminhar de braços dados com Jesus, caminhará de braços dados com a dor. E essa dor é tão amiga do homem errado que de modo algum o abandona, enquanto ele, voluntariamente, não voltar para os braços de Jesus. Que Deus, nosso Pai, nos ampare nesse momento de grande aflição que estamos passando com esta pandemia. Que sejamos obedientes e resignados aos seus desígnios. Sê conosco, Senhor Jesus,
e fiquemos em paz. Graças a Deus, que assim seja.